de notícias, hein, Suman? Cheio de notícias aí. Gostei de ouvir algumas aí que eu não tinha nem visto ainda, não tive tempo de ver as notícias, mas o helicóptero abatido esse, né, que a imprensa desesperadamente tenta esconder, né, Suman? A grande imprensa brasileira, que é assim mais serviçal ao imperialismo do que o Washington Post, né? E, então é mais um fato aí que mostra a fragilidade Yankee, né, nesta guerra, né, Osuma? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Portinho. Eu até fiquei sabendo aí, entrevistando ontem o professor Ricardo Leães e me informando mais, de que eles estão subnotificando o número de baixas estadunidenses também. Isso é interessante, né? Porque não que eu ache que o número de mortos na guerra define o vencedor da guerra. O Vietnã é a prova de que não. Mas quando você faz essa subnotificação, porque você também está querendo esconder mais uma das frentes das quais você não está mandando bem, né? Que é na guerra de fato, na guerra de exercício militar mesmo, né? Então os Estados Unidos vai tomando aquele laço, né? Passado mais um mês de guerra, vai tomando laço. A popularidade do Trump derrete, né? Ele culpou a Caroline Leavitt, né, que é a sua RP, a sua assessora lá, a sua porta-voz, dizendo que a culpa é dela, né, porque ela deve estar fazendo um mau trabalho, ó, veja só. Mas o grande lance, Portinho, é que ontem também o chefe do Estado-Maior foi demitido. Né? Então, crise para os lados da Casa Branca, viu? Aquela história, Nelson, sobrou para o advogado, né? O cara é um baita de um criminoso e a culpa é do advogado, né? Mas assim, né, Suma, surgiram alguns dados ali logo na primeira semana já dessa guerra contra o Irã, de que haviam mais de 200 baixas dos Estados Unidos. Já na primeira semana o Irã lançou esse dado aí. E é curioso, né, que eu como sou um telespectador do Jornal da Globo, especialmente, Suma, o pessoal me critica muito, mas o Jornal da Globo todo dia bota um mapa do Oriente e bota o número dos mortos, mais ou menos nessa linha aí de quem mata mais está vencendo a guerra, sabe? Eu acho que é essa a intenção deles. E aí vem ali, né? Irã com 3 mil e tantos, quase 4 mil, Líbano com 1.000 e tantos, quase 2 mil, ou já passou de 2 mil até no Líbano, né? E Estados Unidos vem ali com uma dezena, quase 2 dezenas, e o Israel com 3 ou 4 dezenas, né? E aí eu até comentei isso aqui num espaço que eu ocupei na Voz aqui. Eles trazem esse número e não dão detalhe nenhum, não explicam nada. Por que será que esse número tem tanta disparidade, né? É óbvia a questão, porque Estados Unidos e Israel atacam alvos civis, né, gente? E o Irã só ataca alvo militar, assim como o Líbano lá, o grupo do Líbano, como diz um camarada aqui, para não falar o nome, né? Ou o Partido de Deus, né? Que é o grupo do Líbano, é o Partido de Deus traduzido, né? Então é essa questão, né? E ontem, Suma, o Jornal da Globo teve o descaramento de dizer que era o Irã que atacava alvos civis, que o Irã estava ameaçando atacar alvos civis. Sabe qual eram os alvos civis que o Irã está ameaçando atacar, Suma? As Big Techs. As Big Techs, As Big Techs. São os novos exércitos, né? Escola não tem problema, tá, Suma? Escola, matar 170 crianças numa escola, jovens, meninas, tudo bem. Agora, atacar um prédio de uma Big Tech dá um problema, Suma, é impressionante, né? E tu tens toda a razão, né, Suma? O número de mortes definitivamente não é parâmetro algum para se dizer quem está vencendo ou perdendo uma guerra. Sabe quem é que largou uma que eu achei sensacional, Suma, num vídeo que eu repercuti aí essa semana? Eu estou fazendo nas terças-feiras, quando eu consigo, eu faço uma live rápida ali, no máximo 1 hora, e eu trago 3 especialistas para repercutir, né? Aí essa semana eu trouxe o Salem Nasser, o Marandi e o Vijay Prashad, que eu sou fã do Vijay Prashad, como marxista que sou, gosto muito de ouvir o Vijay Prashad. E o Vijay Prashad largou uma sensacional, né? Que nenhuma guerra é vencida pelas armas ou pelo poder da força. As guerras são vencidas pela política.
E é isso, né? Mas só tu voltar atrás e ver todas as guerras, como foram, como se desenvolveram e como foram vencidas, todas as guerras foram vencidas na política, mesmo a Segunda Guerra, onde os soviéticos deram pau nos nazis, foram até Berlim, mesmo ali a política que entrou em campo, porque se não fosse ali, Suma, esta grande aliança construída do Stalin, Churchill e Roosevelt, mesmo ali na Segunda Guerra, onde a força soviética prevaleceu com muita do povo soviético, mesmo ali a política também desempenhou um papel muito importante, né? E vamos lá, já que você tocou na Trindade, né? Fico pensando no Trump ocupando esse lugar hoje, e aí ele tem um cara que poderia dar um suporte para ele, que o tempo inteiro tentou se mostrar atencioso aos interesses do Trump, que foi o Emmanuel Macron, e o cara simplesmente do nada ontem mete assim, esse aí apanha da mulher, do nada, né? Aí o outro que se permitiu ser um serviçal dele, que foi o Keir Starmer lá do Reino Unido, da Inglaterra, esse é fraco demais. Porra, cara. O cara vai ficar ele, o Milei, o Netanyahu da Nicarágua. O resto ele vai chutar, né? A OTAN não me serve. Não sei, hein? Eu não acredito que ele largou essa carta aí desse aí apanha da mulher, Sum. Falou ontem que ela deu um bofetão na cara dele e tal. Essa esposa do Macron, como tá ouvindo, hein? O Bolsonaro disse que ela era, como é que é, mucreia, feia, sei lá como é que ele... É impressionante, né? Uma extrema-direita só muda o endereço, né? Como é que é aquela história? Mãe só muda o endereço, né? Tem aquele ditado popular, né? Esses caras da extrema-direita só mudam o endereço e a língua que eles falam. Olha a semelhança disso aqui. Ah, esse aí apanha da mulher. Ah, tua mulher é muito feia. É a mesma coisa, né? Você imagina, Portinho, que há um mês e meio... Não, minto. Menos de um mês atrás, foi com a guerra já em andamento. O Macron se disponibilizou a mandar uma meia dúzia de soldadeco para lá. Para a Groenlândia, né? Imagina, para a Groenlândia, é verdade. Então, quer dizer, ele abre mão desse tipo de relação. E a França já começa a fazer coro à Rússia e à China. A França já começa a fazer coro a isso. Os canhões geopolíticos para virarem contra os Estados Unidos, quando sentirem que o Irã está fragilizando os Estados Unidos, que aquele bicho não é tão feio assim, ou mesmo que feio está ferido, está coado, olha... Talvez por aí, né, Osuma, a gente tenha, para te ver como acontece a geopolítica, como a história, a gente está testemunhando a história, né, como a história se desenvolve, né. Talvez por aí termine aquela nefasta guerra na Ucrânia, né, que é outra guerra nefasta que dizimou o povo ucraniano, né. O povo russo também sofre muito com aquela guerra. Todas as guerras, quem sofre nas guerras é o povo, né, gente? É a classe trabalhadora, ao fim e ao cabo, né? Quem vai lá pegar nas baionetas é a classe trabalhadora, gente, sabe? Os senhores da guerra ficam ali nos tabuleiros, né? E os peões, que são a classe trabalhadora, tem até uma metáfora, né, do tabuleiro de xadrez, né? Que é uma metáfora que, na realidade, é uma tese, um artigo. Agora eu não vou me lembrar do cara que escreveu isso aí sobre o tabuleiro de xadrez ali, né? Os peões simbolizando os trabalhadores e o rei, a rainha e o bispo, né? A torre e as figuras ali, os senhores da guerra, mandando eles para a linha de frente, literalmente, né? E é isso, talvez a gente veja a guerra da Ucrânia terminar finalmente, né? Por causa deste rompimento aí do Trump com esses líderes europeus, né? Esses líderes europeus vão ter que definitivamente mudar o rumo de governo deles, né? Que é extremamente servil aos Estados Unidos e péssimo para o povo europeu também como um todo, né? E eles andaram até fazendo uma reunião aí, né, Osuma, dos europeus com mais alguns atores ali, se não me engano, os turcos estavam, da turma do Paquistão, tinham 40 líderes aí numa grande reunião para tentar desenvolver algo para liberar o Estreito de Hormuz.
tu vê como é que é, né, Suma? Eu tô dizendo aqui que essa guerra ela vai acabar daquela forma, né? O Trump vai fazer algum espetáculo teatral ali e vai cair fora, dizendo que ganhou a guerra. Talvez seja até isso aqui, né? Talvez esses líderes aí consigam conversar com o Irã, estabeleçam alguma forma ali de libertar o Estreito de Hormuz, e o Trump pode pegar esse cavalo encilhado aí, jogar uma bombinha ali em Cargill, ou sei lá onde, explodir alguma coisa e dizer: liberei o Estreito de Hormuz, venci a guerra, lá no Twitter dele, e termina este momento de guerra ali, pode terminar dessa forma, né? E até eu tenho dito, eu falei ontem isso aqui com o Celso na live das 21. Se terminar dessa forma, o que vai acontecer, né? Israel provavelmente vai continuar disparando munições ali pelo Oriente, porque o Netanyahu não pode levantar as guerras, senão ele vai preso no outro dia, né? Então o Netanyahu vai continuar atacando ali o Líbano, né? Talvez até lançando algumas chispas aí no Irã em si, né? Mas o fato é que essa guerra, na minha visão, só termina dessa forma, né? Porque o Irã definitivamente não vai arregar para o Trump, ainda mais na posição que está atualmente, né, Wilson? Não, eu concordo contigo, viu? E a coisa da retórica para o Trump é mais importante do que a realidade. Então ele precisa de uma mise-en-scène para conseguir ter a segurança do argumento de que vencer a guerra, mesmo que isso não seja real. E agora, você falou no Líbano, eu fico pensando, pobre do povo do Líbano, cara, que não ataca ninguém e é alvo o tempo inteiro, cara. Sabe? O tempo inteiro, cara. E aí não tem ninguém para se levantar em nome dos palestinos, dos libaneses. Os próprios iranianos estavam na deles, cara. A Guerra dos 12 Dias, ano passado, agora, estavam na deles, sabe? Eu penso que também tem uma outra possibilidade, Portinho, essa é mais remota, mas eu não descarto, tá? Não vai na linha da maior parte dos analistas, eu não tenho especialidade de análise geopolítica, mas eu tenho uma sensação, tentando interpretar o lado psicológico do Donald Trump, que se essa guerra se arrastar mais do que ele gostaria, e ele tomar uma ruim, como a gente está vendo que está tomando, ele é capaz de largar a mão do Netanyahu. Ele é capaz de romper com o Netanyahu. Meio que botar assim, não, tá, a gente foi até onde tinha que ir, agora essa bronca do Netanyahu ele que siga. E deixar o pau torando entre Irã e Israel. Isso, eu acho que vai ser exatamente isso aí. Só que ele sai de bonachão. Ele sai de bonachão, mas ele sai com um tweet. Ele sai com um tweet e vencia a guerra, né? Isso, eu tô nessa linha que tu tá também, isso. Bem nessas, é isso aí. Né? E isso aí, Wilson, só para fechar esse capítulo da guerra aqui, né? Uma coisa é certa, né? Aquele ambiente ali, aquele cenário, aquela região, né, do oeste da Ásia, como dizem os grandes especialistas, né? A gente continua nessa de Oriente Médio, que é extremamente orientalista, né? Mas é o termo que o algoritmo gosta também, então nós temos que botar Oriente Médio, às vezes, nos títulos, né? Mas aquela região ali, Osman, tá definitivamente modificada, né? Para o futuro da história aí. A destruição das bases estadunidenses, né? Mais de 18 bases que o Irã já destruiu totalmente ou já destruiu parcialmente e vai destruir o restante ali, né? Os Estados Unidos já levantaram as suas forças armadas de alguns países, como o Iraque, né? Eles foram embora do Iraque. Ainda tinha gente do Iraque lá da guerra do Iraque, ainda estavam lá. Eram 4 bases que tinham ali na fronteira oeste do Irã, que foram totalmente destruídas e eles foram embora. A Síria, também, o Jolani foi pedir socorro lá para o Sturmer da Grã-Bretanha essa semana. Então, aquilo ali na Síria também nós vamos ver, nos próximos meses a gente vai ver movimentos ali na Síria. Acho que este Jolani não vai longe, tá? Com o enfraquecimento desse poderio imperialista na região. O Líbano também vai ter mudanças importantes agora, com esse enfraquecimento de Israel. Israel está enfraquecido diante desta guerra aí, né? E as monarquias, né, Osman? As monarquias também estão num momento extremamente frágil agora, né?
e até, quem sabe, a gente possa ver acontecer revoluções em algumas daquelas monarquias ali. O Bahrein está em polvorosa, a população indignada com essas monarquias servis ao imperialismo, Nelson, no Kuwait. Claro que na Arábia Saudita já é outro, né? Na Arábia Saudita vai ser mais difícil da gente ver uma revolução, porque aqueles príncipes sauditas são poderosos demais, né? Da conta, como dizem lá no Nordeste. Mas, enfim, mas o teatro... também estão com a sensação acre de terem ficado na chuva. O Trump deixou eles mal na foto, arrumou uma briga para eles que eles não precisavam, né? Que eles não precisavam, em nome dessa sanha do Netanyahu, que, como você disse, tem que estar buscando um conflito. Se ele não buscar um conflito, ele não vai ser preso, ele vai ser executado, gente. Se o Netanyahu não buscar um conflito, ele vai ser executado, vai para forca em praça pública, entendeu? Então... Porque ali no caso da Arábia Saudita, eu digo que eu não acredito numa revolução popular que vai tirar aqueles príncipes sauditas, mas que eles vão ter que rever a posição deles com muito mais firmeza, porque é bom a gente lembrar que a Arábia Saudita já tinha estabelecido relações com o Irã um ano atrás, mais ou menos, que eram relações que estavam cortadas há muito tempo. A Arábia Saudita até entrou nos BRICS, foi uma entrada nos BRICS meio que assim, né? Entrou não entrando, e eu acho que eles vão ter que, porque com o enfraquecimento do imperialismo na região, então é mais um ator importante que vem aí para o lado do sul global, a Arábia Saudita, que é um país que tem petróleo, jorra petróleo ali qualquer canteiro ali salta petróleo, né? Mas, enfim, o cenário ali está totalmente modificado para o futuro, Suma, independente se a guerra acabar essa semana ou daqui a não sei quantos meses, que eu não acredito que vá tão longe, né? A mudança está dada ali. O Irã já conquistou essa grande vitória ali, né, Suma? E aí, já que você falou em atores, Portinho, também vou citar um ator importante e vou explicar o porquê da importância do posicionamento dele. Papa Leão XIV, tá? Papa Leão XIV me surpreendeu positivamente. Primeiro fez declarações muito ácidas sobre o Donald Trump e ontem chegou ao nível de criticar o imperialismo no mundo, usando essa expressão. Um Papa norte-americano, né, saudado pelos norte-americanos, estadunidenses, e critica o imperialismo no mundo. O Papa não tem um poder, não dá para se entusiasmar com um poder geopolítico, mas ele tem um poder institucional. É um poder que referenda visões políticas da Europa, né? É um poder que influencia os seguidores que se acavalam ainda como a maior religião do mundo ocidental, pelo menos europeu, e aqui na América cada vez menos, mas, né, os evangélicos crescendo, mas ainda assim com a sua supremacia. Mas mais do que os católicos praticantes, mais do que os líderes europeus, o Papa consegue com isso trazer um discurso que repercute na imprensa e assim forma opinião de maneira geral, né? Então, muito antes ele criticar o imperialismo do mundo do que ser um omisso, como na maior parte do tempo, à exceção recente do Papa Francisco, né, a igreja tem se posturado. Fiquei muito feliz, né, especialmente num momento de visibilidade para a cristandade, para a cúria lá na Basílica de São Pedro, que é a data de hoje, né, a data da Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa e tal. O mundo olha para o Vaticano e o Papa não vem só com um discurso litúrgico, ele vem com um discurso político muito importante e cumpriu bem o seu papel. Não, com certeza que é fundamental, né, Suma? Esses dias eu assisti uma entrevista aí de uma especialista em Foucault, e aí ela falou da tese do Foucault do materialismo das narrativas, né, ou do discurso, o materialismo dos discursos, né, que tem muita gente que diz, né, mas só fala e não faz nada, não adianta nada, fica só falando. Não, o poder da palavra ele é muito forte, né, Suma? Assim como a gente cobra aqui no Brasil, a gente cobra muito, às vezes, os influencers, né, que não se posicionam, não deram um pio na questão da Palestina, não dão um pio contra o fascismo aí que se instaurou no Brasil durante 4 anos aqui com
este genocida e delinquente que está no presídio hoje, ficou 4 anos aí, tivemos 700 mil mortos na Covid e teve gente que não deu um pio contra isso, né? Então é fundamental essas figuras influentes, né? A fala de um papa, botando a palavra imperialismo no discurso, é extremamente relevante, né? É extremamente relevante, porque é aquela história, o Papa ele conduz esse rebanho, né, católico, né? Então é importante que esse rebanho aí receba algumas luzes, né, Sumo? E é fundamental. Inegavelmente. E aí, Portinho, eu também saúdo a fala do presidente Lula, rodei no programa ontem, que mais uma vez foi para cima do Trump. O Itamaraty que repudiou o impedimento do cardeal Piaçabala de chegar no Domingo de Ramos até o local do sepulcro de Cristo, que é, enfim, uma liturgia da Igreja Católica, e a polícia sionista do Netanyahu impediu, né? O Itamaraty repudiou oficialmente, e o presidente Lula foi para cima, né? Mais uma vez, retomando a energia daquele discurso de soberania e de anti-imperialismo, mais do que a soberania, porque já começou a falar em nomes para além dos interesses do Brasil, né? Ali no lançamento do Espaço no ITA, que ele foi no Ceará agora, falou, né, do que onde os Estados Unidos passa é só violência, sangue e morte, que isso não pode continuar, que tem que dar um fim nessa guerra, enfim. É importante esse posicionamento, Portinho. É hora de não ter omissões, né? Com certeza, Nelson. E eu acho que o Lula a cada semana vai subir o tom aí agora, né? Esse ano é o ano do Lula que a gente gosta, né? Que é o Lula em campanha, né? Que aí o Lula cai para a esquerda total, né? Cai para a esquerda total. E não pode ser diferente, Nelson. Tem gente aí que cobra, porque o Lula só no ano de eleição ele se lembra que é da esquerda. Os caras não entendem, Suman, que ter a caneta na mão é mais complicadinho do que ficar no sofá dando discurso, né? Do que abrir uma live aqui e ficar criando teorias, né, Suman? Eles acham que é fácil ter aquela caneta na mão ali no Planalto. Eu vou falar né? uma de Lula, eu vou